Uau, como eu estou feliz de estar aqui no TEDx. O TED é uma espécie de fogueira moderna, onde a gente se reúne para ouvir e para contar histórias. Uma tradição tão antiga, que se transforma com o tempo, mas se mantém firme, porque diz muito a respeito da nossa espécie. Quando eu falo de tradição de fogueira, eu me sinto especialmente tocada. Minha vida sempre foi dividida entre a cidade e o campo, o antigo e o novo, o verde e o concreto. Eu passei boa parte da minha vida nas fazendas dos meus avós, lugares onde eu aprendi a andar a cavalo, nadar no rio, amar a terra e os animais. Também foi onde eu vivi uma das minhas paixões, a pamonha. Alguém já comeu pamonha aqui? Claro. Vocês gostam? Amo. Eu só de ouvir a palavra pamonha, eu consigo sentir o gosto, o cheiro, como se eu estivesse na fazenda com 10 anos de novo, porque fazer pamonha era um grande ritual. É interessante pensar como para nós, humanos, comida não é só fonte de energia corporal. Comida é afeto, comida é relação, comida é tradição. Revela as nossas tradições, revela a nossa história. Antigamente, quando o mundo era menos populoso, menos digital, menos embalado em caixinha, era mais fácil para a gente entrar em contato com tudo isso que está nas nossas refeições. Hoje está um pouco mais difícil, a gente cada vez mais distante, comprando tudo à distância, por uma mera imagem, fica cada vez mais difícil esse contato com o alimento. Mas não significa que o processo da produção não esteja lá. Bom, se comida é história, na minha vida ela começou como uma comédia romântica retratando o meu amor pela pamonha, e depois ela se tornou quase que um terror. Quando eu tinha 22 anos, eu assumi a fazenda da minha família no Mato Grosso, até então administrada pelo meu tio. Era a fazenda do meu avô materno. Se chamava Santa Mariana, hoje se chama Orvalho das Flores. Não é a fazenda da pamonha, mas eu já tinha vivido muitas histórias ali. Eu sabia tudo sobre o amor que eu sentia por aquele lugar, mas eu não sabia nada sobre como administrar uma fazenda e muito menos sobre pecuária, que era a sua atividade principal. Então, todos os dias eu pegava o meu cavalo e frequentava a maternidade de vacas paridas. E eu me deparava com a seguinte cena. Eram 2 vaqueiros montados no cavalo e 2 no chão. Os vaqueiros montados com seus laços, os do chão, cada um com um pau. Os vaqueiros laçavam o bezerro, puxavam até os vaqueiros do chão. Atrás vinha uma vaca com toda a fúria e investia no vaqueiro. Cada investida era uma paulada na cabeça da vaca. E essa cena se repetia com cada bezerro que nascia. Um dia uma vaca levou tanta paulada que era sangue para todo lado. E essa cena me marcou, eu fiquei completamente em choque por entender que aquele tipo de manejo não era um acidente, era um método. Em menos de uma semana que eu estava como gestora, eu entendi que por baixo daquela paisagem bonita, dos animais, da natureza, existia uma cultura, uma tradição, a qual eu nunca tinha me conectado. Eu tinha um problema. O Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo. São 224 milhões de bovinos. Nós somos o 3º maior produtor de alimentos do mundo. O 2º maior exportador global de alimentos. Nós temos terra, nós temos clima, nós temos tradição. Mas comida também é afeto. E aquela ali com tanta violência não ia dar certo para mim. Eu tinha 2 escolhas: desistir, ir embora ou ficar e fazer diferente.
E eu fiquei, e foi aí que o manejo da Orvalho das Flores saiu do terror para se tornar uma grande aventura. Depois de me juntar a pesquisadores, especialistas, nós transformamos todo o manejo. Hoje, todos os bezerros que nascem na fazenda recebem a massagem, que é um estímulo tátil, que simula as lambidas aplicadas pelas vacas nos bezerros nas primeiras horas do nascimento. Então, são percebidas como um estímulo materno. E esse passou a ser o primeiro contato entre o homem e o animal, o contato de cuidado e proteção. Após 8 meses acontece a desmama, período que pode gerar muito estresse, tanto para o bezerro quanto para a vaca, não pelo leite, mas pelo vínculo entre ambos. Então a gente faz a desmama lado a lado, ou seja, eles permanecem se sentindo, se cheirando. O bezerro não é retirado de repente da mãe, a proximidade, o contato são mantidos, reduzindo drasticamente todo esse sofrimento. Em 2016, nós também abolimos a prática de marcação a fogo, aquela muito tradicional que marca a marca da fazenda, como também o número do animal, que é feita não só no Brasil, como no mundo inteiro, e existe um processo inflamatório. A única marca que permanece é da vacina da brucelose, obrigatória pelo Ministério da Agricultura, feita na face, que é o local mais sensível do animal. Há 15 anos nós temos investido na plantação de sombra para os animais, já que o calor excessivo prejudica os animais. Já são mais de 15 mil mudas plantadas só para essa finalidade. A Embrapa realizou uma pesquisa no ano de 2020, fazendo uma comparação entre a produtividade e o conforto térmico. E o resultado foi: os animais que tiveram acesso à sombra produziram 22% a mais de leite e com maior qualidade. As vacas que tiveram acesso à sombra produziram 4 vezes mais embriões do que aquelas que pastejaram no mesmo período sob o sol. E a temperatura desses animais que estavam na sombra reduziu em 3%. As transformações pelos quais nosso manejo passou transformaram não só a vida dos animais, mas também a vida das pessoas. Animais sobre altas cargas de estresse tendem a ser muito violentos e trazer muitas dificuldades nos manejos. Respeitar os animais, para mim, é respeitar a nossa atividade, respeitar o nosso setor, é aprender com a tradição, sim, mas evoluir com a ciência e com a tecnologia. Isso não só é possível, como existem em muitas fazendas brasileiras. Eu tenho me dedicado a isso desde os meus 22 anos, em que eu frequentei a maternidade das vacas paridas, para que as histórias presentes nas nossas refeições, nos nossos pratos típicos, na nossa culinária, falem sobre respeito, falem sobre responsabilidade, falem sobre produção sustentável, falem sobre bem-estar animal. E eu falei que a minha vida era dividida entre o campo e a cidade, mas a vida de vocês também é. O campo está muito mais presente do que a gente imagina. O campo está aqui agora, no café que a gente tomou antes de entrar, no pão que a gente comeu no café da manhã, no picadinho, no escondidinho, na pamonha. O campo está presente o tempo todo, mesmo sem a gente nunca ter pisado em um. E o que eu quero é que cada vez mais a gente possa ter consciência disso, do que está no nosso prato de refeição. Por isso eu convido a todos vocês a conhecerem melhor as boas práticas que já são realidade no Brasil. Eu espero que a minha presença aqui já diz que toda essa transformação já está acontecendo. E eu espero que a transformação continue com vocês. Muito obrigada.